Olá, estamos no Chafariz da Mãe d'Água, que é parte integrante do Aqueduto das Águas Livres, mandado construir por Dom João V. Atualmente este espaço funciona como wine bar, chama-se Chafariz do Vinho, sendo um dos seus sócios um dos mais conhecidos críticos de vinho, João Paulo Martins. Venha conhecê-lo. Meu querido colega e amigo João Paulo, olá. Olá. Primeiro que tudo, obrigada por nos estares aqui a receber no Chafariz do Vinho. Poucos serão no mundo do vinho aqueles que não te conhecem, mas se calhar nem toda a gente sabe que tu és formado em História e que o Chafariz do Vinho tem tudo a ver com a História, não é? Tem porque isto é uma extensão do Aqueduto das Águas Livres, embora tenha sido uma construção muito posterior em relação à data da construção do Aqueduto, porque isto é de mais ou menos meados do século XIX, portanto isto era um terminal, esta parte aqui onde estamos a ver o Chafariz do Vinho, esta que está aqui à frente era o sítio onde os cavalos iriam beber a água, enquanto as pessoas carregavam os cântaros lá em cima. Portanto, até aos anos 30, mais ou menos do século XX, funcionou como chafariz, efetivamente, e depois teve mais ou menos 40 ou 50 anos fechado, isto estava completamente inativo, e foi quando foi restaurada a parte exterior do edifício, que, como se pode ver, é muito bonita. Parece que foi restaurado ontem, ou seja, o restauro é um restauro extremamente profissional, que foi feito já há 12 anos e parece que foi ontem, porque está impecável. E foi nessa altura que, atendendo ao espaço que existia físico dentro de chafariz, se pensou que poderia ser útil dar algum uso ao chafariz, e foi a própria Câmara que sugeriu que pudesse ser uma coisa relacionada com vinhos. Lisboa, vinhos, não havia assim nada muito emblemático na cidade que fosse de promoção de vinho, etc. Mas portanto, eles vieram ter contigo a ideia ou foi... Convocaram para uma reunião, saber o que é que eu achava, a minha opinião sobre o que é que se podia fazer neste espaço e tal. Eu ouvi mais do que falei, não é? Do que é que eles queriam fazer, e depois chegou-se à conclusão que não tinham, digamos, ninguém muito interessante em quem entregar este espaço. Eu, na altura, que andava com alguns amigos a magicar a ideia de abrir um espaço de vinhos em Lisboa, juntou-se o útil ao agradável e ficámos nós com o espaço. E, portanto, desde essa altura até hoje, já lá vão 12 anos, eu acho que temos cumprido exatamente os objetivos que nos propusemos, de dignificar o vinho, fazer deste espaço um espaço de referência em termos urbanos para a promoção do vinho, a copo, para a promoção de vinho português, onde as pessoas sabem que podem vir encontrar vinhos menos habituais, coisas originais, que não se encontram no resto do país, e que, portanto, nós sabemos que aqui, para além de alguns âncoras, de alguns vinhos âncora que as pessoas procuram, é possível aqui encontrar não só vinhos portugueses, como alguns vinhos estrangeiros, muito bons, embora, sinceramente, eu acho que a nossa aposta nos vinhos estrangeiros foi um flop, porque os portugueses... Era isso que eu ia perguntar, os portugueses não se interessam? Não. Querem só beber vinhos portugueses? Para já, neste momento, a nossa maior clientela são os estrangeiros. E os estrangeiros querem beber vinhos portugueses, o que é natural, não é? E os portugueses, se calhar, bebem os vinhos estrangeiros em casa, portanto, não os bebem cá. E embora nós tenhamos o método BI-OBE, portanto, as pessoas poderem trazer a sua garrafa e pagando um FII, que ainda por cima é completamente simbólico, mesmo assim, isso nunca foi utilizado pelos clientes, portanto, as pessoas não vêm cá com as garrafas de casa, que seriam sempre bem recebidos, para beber aqui no chafariz. Agora, temos a carta organizada de uma forma temática, em que temos, por exemplo, uma secção de vinhos velhos, que é uma coisa interessante que felizmente está a ser... vinhos para malucos que falavas no outro dia. Malucos, temos uma secção de vinhos estrangeiros, que tem pouco procura, mas eles estão lá, e alguns deles, estamos a falar de Grande Cruz da Borgonha ou grandes chateaus de Bordeaux, portanto... Há sempre clientes, há sempre. São poucos, mas há sempre. São poucos, mas e vêm cá pouco. Mas temos depois... exclusivas, temos um espumante exclusivo de chafariz, temos um vinho branco exclusivo de chafariz, temos algumas marcas que, de tão pouca circulação que têm, ou se compra aqui, ou se bebe aqui no chafariz, ou é muito difícil comprar, também há noutros lados, mas é muito difícil, tem que se procurar imenso para chegar lá, portanto,
Temos alguns vinhos, e eu tiro um bocado partido do facto de andar aí pelo país todo. Quando encontro coisas boas, compro, marcas pouco conhecidas, e eu acho que se terá criado também no consumidor a ideia de que, bom, eu vou provar aqui um vinho que é Quinta das Couves, mas se está nos chafarizes é porque provavelmente é bom, eu posso não conhecer, mas é capaz de ser seguro beber. E essa ideia essa ligação em que se está no chafariz é porque tem qualidade, eu penso que leva as pessoas aqui a provarem vinhos que nem sabem que existiam e que, em alguns casos, não vão conseguir comprar, porque de facto são produções pequenas, produtores que não têm capacidade de negocial para andarem a pôr os vinhos nas grandes superfícies e etc e tal, e portanto vendem à porta da adega, vendem lá na paróquia, lá na garrafeirazinha, são bons loja, e podem também ser encontrados aqui. João, estavas-me a dizer que viajas muito pelo país, e aqui também vamos ao encontro um pouco da tua profissão de crítico. Como é ser crítico de vinhos em Portugal? É uma grande responsabilidade, ou achas que já se está a desmistificar o papel do crítico? Não. Ser crítico é uma grande responsabilidade, principalmente se a pessoa assumir essa função com muito profissionalismo, não é? Porque a pessoa tem que ser capaz de estar o suficientemente distante dos produtores para poder ter à vontade de dizer este vinho é bom, este vinho é bom. Eu andasse aí a aceitar os convites todos que eu tenho para venha cá, traga a família e fique aqui um fim de semana em minha casa. Eu, para o princípio, é uma coisa que está completamente fora de questão eu aceitar, quer dizer, mas eu recebo muitos convites desses, quer dizer, de pessoas, e que eu até sinto que não é por uma atitude de me quererem subornar, é por uma atitude de simpatia. Sim. Mas, por princípio, eu não posso aceitar, porque se aceito um hoje, amanhã não tenho razão para dizer outro que não, portanto... Não precisavas alugar casa, nem comprar casa, ficavas a viajar pelo país internet. É um bocado isso. Há muito essa ideia de que o ser simpático com o jornalista, às vezes, passa um bocadinho aquele limite do aceitável. Mas, de qualquer forma, eu acho que se a pessoa se mantiver num registro de grande seriedade, de grande isenção, em que não evita o confronto, porque a pessoa que está do outro lado seja uma empresa famosa ou uma empresa importante, etc., mas se há razões para criticar, ser capaz de criticar, eu acho que o consumidor percebe, este sujeito, apesar de estar a falar da empresa A ou B, não deixou de dizer o vinho é mau ou o vinho tem este defeito. E, portanto, quando se cria essa relação de uma certa cumplicidade entre o leitor e o crítico, eu penso que o nosso trabalho, de certa forma, está mais facilitado, porque as pessoas percebem que eu posso ter a minha opinião, posso ter o meu gosto, mas isso é... Há um nível de qualidade... Mas há um nível de exigência. E que faz com que a pessoa não ceda lá por quanto é uma firma simpática ou porque o produtor é giro, quer dizer, não pode ser. Portanto, mas isso é mais difícil do que à primeira vista parece, porque há sempre uma certa tendência a que a pessoa se acomoda a uma situação em que é chato dizer mal deste, é chato criticar aquele, e isso quando se entra por aí, então já estamos a entrar numa zona de canudo. Mas tem que ser mesmo, às vezes, não é? Eu tento evitar isso, quer dizer, o meu parte, por exemplo... Tens a noção que geras amores e ódios. Sim, mas por exemplo, no caso do chafariz, pode-se pôr a questão, então, mas como ele é crítico de vinhos e está a vender vinhos no chafariz, quer dizer, há uma questão, isto aqui resolve-se de uma forma muito evidente e fácil, que é, eu compro vinhos aos distribuidores, eu salvo um caso ou dois de quem eu sou amigo há 30 anos, a quem compro diretamente, os outros todos eu compro aos distribuidores, ou seja, os produtores nem imaginam que os vinhos deles estão à venda no chafariz. E eu faço questão de não lhes comunicar. Não lhe vou dizer, olha que o seu vinho está à venda no chafariz, portanto, se me vender 3 eu pago 2 e você oferece-me uma. Eu não faço isso. Claro. Portanto, compro aos distribuidores, faço uma compra normal que qualquer café ou restaurante faria. E acho que é assim que eu consigo, por um lado, não tenho que dar satisfação a ninguém do que é que cá tenho ou o que é que não tenho. Tipo assim, porque é que tens a marca A e não tens a marca B? Isso não existe, não é? E por outro lado, não fica a dever favores a ninguém, que é a situação melhor em que a pessoa pode estar quando se está no campo da crítica. João, vamos terminar esta entrevista perguntando-te o que é que uma pessoa que vem aqui não pode deixar de provar. Bom, nós temos alguns pratos engraçados, alguns deles que foi muito curioso, porque nós tínhamos uns pratos muito interessantes que não se conseguiam vender. E a certa altura pensámos, bom, isto se calhar não se consegue vender porque as pessoas não entendem como é que nós chamamos ao prato. Só para dar um exemplo, por acaso agora não temos esse prato, mas era um prato que nós tínhamos que eram umas gambas estofadas. E o prato não saía. E um dia pensámos assim, vamos mudar o nome ao prato.
E então chamámos-lhe, eram umas gambas estofadas com legumes. E aquilo devia vir, imagino que devia vir no prato, na receita, na emenda, uma coisa do género, gambas estofadas com legumes. E não se conseguia vender aquilo. Então nós mudámos o nome do prato e pusemos gambas suadas no emancê de legumes. Fantástico. Chique. Aquilo vendeu para caramba. Bom, mas o que eu estava a dizer é o seguinte, às vezes há nomes que são atrativos, e isso foi uma coisa que eu não sabia e que aprendi aqui. E, por exemplo, nós criámos um prato que tem um quê de atração, que é o prato mediterrâneo. O que é que nós chamamos de prato mediterrâneo? É uma espécie de, como dizem os franceses, tout ce qu'il y avait dans le frigo. Ou seja, é um prato que é um pouco uma combinação de vários, entre vegetais e fumados e queijo, quase tudo que nós temos. E de facto é um prato de inspiração mediterrânica. E pelo facto de se chamar prato mediterrâneo, vende bem. Mas se a gente dissesse que era um prato com legumes e fumados, se calhar não vendia. Claro. Portanto, assim como foi outro prato muito interessante, que nós tínhamos um prato, tínhamos vários enchidos. E um misto de enchidos é uma coisa que não diz nada a ninguém. Nós chamámos-lhe prato da matança. E as pessoas passaram a comprar o prato da matança. Fantástico. Olha, João, como eu sou uma rapariga de alimento, lamento, Muito mas bem. vais ter que me oferecer qualquer coisinha. Muito bem, vamos Portanto, lá. vamos os dois lá para dentro. Espero que esteja connosco para a semana no novo Entre Copos. Até breve.